Saudações, gente bonita. Bom dia desde Goiás, 6h20 da manhã. 18 graus, fala sério. Fazia tempo que não amanhecia tão fresco. Bom, o que não está fresco é a situação dos Estados Unidos. Vamos fazer um resumo da nossa live de ontem, que ela acabou ficando longa, né? Então é conveniente a gente resumir as nossas principais conclusões. Primeiro ponto. Os Estados Unidos estão caminhando na direção da separatismo? Sim. Estão. Estados Unidos vão se desunir, vai haver divórcio. Segundo ponto, vai ser agora? Dificilmente. Por quê? Aí vamos apresentar a nossa tese. Como lembra von Clausewitz, guerra política por outros meios. E vale para qualquer guerra, incluindo civil. Então, a solução pela guerra é só quando não existe mais solução política. Então, nós temos que analisar a atual crise de uma perspectiva política. Correto? Como assim? Bom, os 26 estados rebelados, mais da metade dos estados americanos, não são todos republicanos. Tem um democrata, Vermont. Não, ou New Hampshire, acho que é New Hampshire. Um estado da Nova Inglaterra. O ponto aqui é que dizer, são estados republicanos, é por isso que estão se rebelando, é bobagem. Por que é bobagem? Porque sempre houve governadores de partidos diferentes do presidente da República. Sempre houve na história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é um país de partido único. Funciona como se fosse, né? Partido do dinheiro e da guerra. Mas não é. Então sempre houve governador de partido diferente do presidente da República. Isso, para não dizer que nunca aconteceu, aconteceu. No ano de 1860, anterior à Guerra Civil. Temos um precedente. O fato é, com exceção desse episódio, é comum o presidente ser de um partido e governador ser de outro. E não é por isso que eles se rebelam. Então é muito mais do que uma questão de ser republicano contra democrata. Os Estados Unidos estão fissurados. Há uma fissura dentro do país. Nós já havíamos explicado em vários outros, em outras lives, né, em outros vídeos, que quando a classe dominante perde a coesão interna, a dissolução é fato, é próxima. E é exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos. A classe dominante está perdendo a coesão interna. Por que isso acontece? Em épocas de abundância e prosperidade, o dissenso não é uma coisa ruim. Na verdade é natural. Está todo mundo ganhando, uns querem ganhar mais, uns querem ganhar de jeito diferente. E aí é natural que as elites, vamos dizer assim, elas não concordem com tudo e está tudo bem, certo? Porque com o essencial, elas concordam, que é a manutenção do sistema. No entanto, em época de crise, fica patente que há problemas muito grandes e que não dá mais para roubar o pão para todos. Esse é o problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão afundados numa dívida que, entre dívida e déficit, se aproxima, na verdade ultrapassa os 130 trilhões de dólares para um PIB de 27. Está umas 5 vezes o valor do PIB. Está entre dívida e déficit, incluindo o déficit em transações em conta corrente. Certo? Então, é um patamar que, né? O Brasil tem um PIB por paridade de poder de compra de pouco mais de 4 trilhões de dólares. Seria como se o Brasil tivesse uma dívida e um déficit somados de 20 trilhões. É impagável, gente. 20 trilhões são 100 trilhões de reais. Uma dívida dessa é absolutamente impagável.
se existisse no Brasil. E por muito tempo, os economistas mesmo, é incrível a quantidade. A economia liberal, a economia clássica, ela não tem muita diferença da astrologia, não, de verdade. Sabe, a economia pós-marginalista, desde os marginalistas, e eu entendo porque o Alfred Nobel não considerava a economia ciência, porque ela não é. Ela é uma astrologia socialmente aceita. Porque veja, por exemplo, a Miriam Porcão. Ela faz liberalices na Globo, ela e muitos outros, há quantos anos? E sempre erra, cara. Sempre erra. Se você pega a trajetória de Coreia do Sul, Vietnã, China, de um lado, Brasil, Argentina e México do outro, nos últimos 40 anos, você vai ver que eles partiram do mesmo lugar. Mas hoje a diferença entre esses países é enorme. Por quê? Os latino-americanos foram exatamente aqueles que adotaram políticas liberais desde sempre. O Estado não interviu, caiu nas esparrelas dos Estados Unidos. É uma coisa que eu disse. A América Latina não vai ter nenhum país desenvolvido enquanto os Estados Unidos existirem. Porque os Estados Unidos dominam a nossa academia, dominam a nossa mídia, dominam a nossa política. E aí dominam a nossa política econômica. Certo? Os caras falam liberalices que fracassam ano após ano, país após país, caso após caso, e são tratados de maneira respeitável. Né? Não sei quem falou, os mercados, como se os mercados fossem pessoas, né? Os mercados estão nervosos, os mercados estão agitados. Não, está falando de especulador financeiro. A imprensa, não é que ela não cumpre o seu papel, ela cumpre. Só que o papel que ela cumpre é de vendilhão da pátria do povo, a serviço de interesse estrangeiro. Certo? E o que isso tem a ver com a crise dos Estados Unidos? Tudo. Os Estados Unidos estão afundados numa dívida impagável. Esse é o problema de fundo. Vamos lembrar Michael Woodson. Uma dívida que não pode ser paga, não será paga. Não se pode pagar uma dívida de 130 trilhões de dólares. Essa dívida não será paga. Só que o calote, aí você fala, mas é só dar o calote. Só dar o calote, aí o dólar deixa de ser utilizado. Se o dólar deixar de ser utilizado, considere que os Estados Unidos compram 3 de cada 4 produtos industriais que consomem. Como é que eles vão pagar pelos bens industrializados que eles consomem se as reservas estrangeiras deles dão para 10 dias? As reservas de moeda estrangeira dos Estados Unidos, moeda estrangeira e ouro, pagam 10 dias de importação. E os outros 355? Os Estados Unidos são hiperdependentes da importação de bens industriais. Por que isso aconteceu? Por causa da globalização, por causa do liberalismo. Para aumentar o lucro das empresas, transferiram-se fábricas para o exterior. Então hoje os Estados Unidos não tem mais nem sombra da base industrial, que eu não vou dizer de 30 anos atrás não, de 70 anos atrás. Certo? Eles são uma nação que importa produtos industrializados, bens de consumo. Apple não tem nenhuma fábrica. Adidas, nenhuma fábrica. Nike, nenhuma fábrica. Adidas é alemã, esquece. Nike não tem nenhuma fábrica. Perfeito? A Tesla é uma das poucas que ainda tem fábrica, mas que depende visceralmente da importação de componentes importados da China. Na verdade, é por isso que as ações da Tesla vêm caindo mês após mês, semana após semana, dia após dia. Tesla já valeu mais de 1 trilhão. Hoje custa valer 500 bilhões. E não vale 100 bilhões. Por que não vale 100 bilhões? Porque a BYD, ontem nós mostramos no vídeo, a BYD fatura 2 vezes mais e o valor de mercado dela mal chega a 100 bilhões. Então como é que uma empresa que fatura 2 vezes mais, que lucra muito mais, que vende muito mais, vale muito menos? Não vale muito menos. É a Tesla que está super avaliada. Então as ações da Tesla ainda vão cair, e vão cair muito. E esse é a questão para quase todas as empresas americanas que são blue chips. As empresas americanas supervalorizadas, que fazem a bolsa crescer, elas são supervalorizadas. Elas não valem uma fração
daquilo pelo qual elas são vendidas. Essa é a realidade. Certo? Essa é a realidade. Então a bolsa está manipulando preço, na verdade, né? Para dar a impressão que a bolsa está subindo. E isso tem uma função econômica. Pra você ver qual o tamanho desse barrela que os Estados Unidos estão metidos. Como assim uma função econômica? Não existe um INSS nos Estados Unidos. As aposentadorias, as pensões, as reformas, que é o nome que se dá à aposentadoria militar, são pagas com dinheiro investido em bolsa. Se a bolsa parar de render, as aposentadorias, pensões e reformas vão diminuir. Agora imagine uma situação em que o dólar vale muito mais do que deveria valer, né? Muito mais do que deveria valer, que a inflação é muito maior do que dizem que ela é, e que as empresas lucram muito menos e valem muito menos do que dizem que elas lucram e valem. Então, as carteiras de ações administradas por fundos e tudo mais estão extremamente sobrevalorizadas. É uma bolha enorme. Quando essa bolha for corrigida, o valor das pensões vai cair no mínimo. Quem tiver muita sorte cai pela metade. Mas vai cair para 20%, 30%. Agora imagina alguém que tem um orçamento de $5.000, um orçamento mensal, $5.000, de repente começa a ganhar 1.000. E imagina que esse dólar, que valia, digamos, R$5, começa a valer 2. Então, é uma queda brutal no rendimento. E é isso que aguarda todos os pensionistas, os aposentados e os militares reformados dos Estados Unidos. Que eles não construíram uma espécie de INSS. Eles indexaram as aposentadorias, pensões e reformas na bolsa. E por isso a bolsa tem que subir. Por isso essas pessoas ficam sem dinheiro. Agora, você imagina, são dezenas de milhões de militares reformados, de pensionistas e aposentados. Dezenas de milhões. Muitas dezenas de milhões. Essas pessoas sendo jogadas na miséria. Porque as contas delas não vão ser desvalorizadas. Pelo contrário, a inflação está alta, as contas delas vão aumentar. Mas os ganhos vão ser jogados no chão. Então dezenas de milhões de pessoas vão ser jogadas no olho da rua. Na fome. É isso que aguarda dezenas de milhões de cidadãos americanos. Muitas dessas pessoas são arrimo de família. Acontece no Brasil, acontece lá também. Certo? Muitas pessoas são arrimo de família. Então, o destino dos Estados Unidos, olha, é grave. E alguém vai ter que pagar por isso. Quando a população é enfurecida, porque ela vai se enfurecer, é incrível como o americano médio é um ser estúpido. Acredita na mídia, acredita na igreja, né? Aleluia, xalabum. Não sei se a língua dos anjos nos Estados Unidos é igual à língua dos anjos no Brasil, né? Mas olá, xalabum, xalabraico, xalabralá. Então, cara, quando essas pessoas viram o buraco que elas estão metidas, elas vão se revoltar. E os parentes delas vão se revoltar. A sociedade vai se revoltar. Alguém vai ter que ser culpado. Os Estados Unidos culpam tudo. Muçulmanos, comunistas, verdes, gays, pretos, menos os culpados, que são os capitalistas. Certo? Esse é o ponto. E o sistema está fraturando. Isso faz com que, como se disse aqui em Goiás, farinha pouco, meu pirão primeiro. É por isso que os republicanos e os democratas, que sempre agiram em uníssono, um é o partido da guerra do dinheiro, o outro o partido do dinheiro e da guerra, agora estão se fraturando. A divisão entre liberais, liberal no sentido econômico, certo? Entre liberais, conservadores, liberais progressistas, ela enganou tanto as pessoas que muita gente passou a acreditar que ela existe.
que tem uma diferença entre democrata e republicano. Não tem, cara. Não tem. Um usa a bandeira colorida, arco-íris, e o outro quer que os usuários da bandeira colorida e arco-íris recolham-se ao seu lugar. Não é uma grande diferença, é tudo direita. Fizeram acreditar que a bandeira colorida fosse melhor do que a vermelha, que substituiria a vermelha. A causa identitária substituiu a causa dos trabalhadores. Por isso que eu sou anti-identitarista até a medula. De toda forma, isso criou um problema nos Estados Unidos, que eu acho que os autores dessa ideia genial não pararam para pensar. Os estados, principalmente do centro, do sul e do sudeste dos Estados Unidos, são conservadores. O papinho identitário não cola lá. Nunca colou nem vai colar. Certo? E deu para enganar muito essa gente, como deu para enganar muito os pretos, as mulheres, os gays, dizendo que se eles lutassem pelas identidades deles, a condição de vida deles melhoraria. Eles se enganaram, cara. Foram enganados. A condição de vida deles não melhorou. Pelo contrário, piorou muito. Mas ele segue lá, sendo que o problema é porque os brancos oprimem os pretos, os homens oprimem as mulheres, os héteros oprimem os gays. Não, o problema é que a classe burguesa oprime os trabalhadores. Então eles devem lutar unidos enquanto trabalhadores, não separados enquanto identidades. Certo? Você cria nas massas liberalecas a sensação de que lutando contra o opressor branco, o opressor homem, você vai ser livre, você vai ser feliz, enquanto que evidentemente não, né? O problema é o opressor capitalista. Esse que é o problema. Esse que é o problema, o opressor capitalista. Correto? Os Estados Unidos estão nessa, cara. Metade do país na luta identitária e a outra metade na luta conservadora. É aquele que eu falei ontem. Se você pensa numa guerra civil, não acredito que ela vai estourar agora. Por quê? Porque, reitero, a questão é política. O problema, na verdade, no momento é o Biden. O Biden, gente, conforme eu já disse outras vezes, o Biden é uma espécie de Bolsonaro. Um inútil, incapaz, que fica causando confusão e terceiriza o governo. É isso que o Biden faz. Ele não governa. Ele causa confusão. Enquanto quem governa é a camarilha da Hillary, né? Eles é que governam de verdade. O Biden não consegue nem andar. Ele aponta pro vazio. Ele cumprimenta fantasma. Ele não tem condição. É igual o clinicamente maluco que governa a Argentina e o... Como é que é o nome? Limitrofamente inteligente, ou seja, inteligência limítrofe, burro, que governava o Brasil, cara. São pessoas incapazes de governar. Elegeram incapazes. Elegeram incapazes. Porque a política virou um circo. E os liberais acharam que era uma ótima ideia. Transforma a política num circo, numa mercadoria midiática, e você elege palhaços. O palhaço distrai a população. E eles acharam que essa era uma ideia genial, cara. Uma ideia, até ótima. Para dominar as massas, e era. Só que isso tem um custo. A Argentina de Milei está com inflação muito mais alta, 10 vezes mais alta. A inflação da Venezuela no mês passado foi 2,4%. E a da Argentina 25% ao mês. Então a inflação na Argentina está 10 vezes mais alta que na Venezuela. Eleger incapazes, seja intelectualmente, seja mentalmente, foi um equívoco imenso que a juventude caiu. É aquilo que nós falamos também na live. O jovem, ele é revoltoso. Ele é até bem intencionado, ele se revolta com o que está errado. Só que ele é burro. Ele não entende as causas do erro.
Então, se alguém diz para o jovem facilmente impressionado que a culpa é do comunismo, a culpa é dos gays, a culpa é do socialismo, o jovem, a culpa é do Estado, o jovem burro demais acredita. E por ser burro e acreditar, ele luta contra o que disseram para ele que é o problema. E aí o jovem é o problema, porque aconteceu no Chile. O Partido Socialista e o Partido Comunista foram burros o suficiente para permitir a eleição direta. Quem que o jovem escolheu? O Boric. O resultado é o que vocês estão vendo. O jovem foi principal eleitor do Milei na Argentina. Você pensa, mas no Brasil o bolsonarismo é o tiozão do Zap. É o crente pouco inteligente. Ok, mas quem divulgou as merdas na internet que alimenta esses dois grupos? É o jovem, cara. É o jovem. Certo? É o jovem. Ou quem faz o papel de jovem. Então o jovem é o problema. Por que o jovem é o problema? Porque ele tem uma certa honestidade de propósito, luta pelo que ele acha que é correto, mas é burro demais para entender como as coisas funcionam. Então a direita tirou proveito disso no mundo inteiro. E venceu eleições no mundo inteiro, contando com o amplo apoio dos jovens. Certo? Inclusive agora já tem um movimento. Não sei se vocês se lembram de onde foi parar o movimento Passe Livre. Agora que a merda foi feita, ninguém mais era o movimento Passe Livre, né? Só os tontos mesmo. Mas parece que já tem outro, movimento Correnteza. Não desistem, não desistem. Não desistem. A Globo, a mídia brasileira está possessa com o plano de reindustrialização do Lula. Desenvolvimento ferroviário, ela está possessa. Está ensandecida, está louca. E aí, claro, né? Já surgiu o movimento Correnteza. Identitarista, jovem, contra tudo isso que está aí. Já surgem os chones da vida. Ai, um Lula liberal. Certo? Já, então é o de sempre, cara. É o de sempre. É o de sempre. E evidentemente nos Estados Unidos isso aconteceu. Agora, imagina só. Não se quando os Estados Unidos forem de fato para a guerra civil, não estou dizendo que vai acontecer agora, porque, reitero, o problema é político. O problema é o Biden. O que os republicanos querem é confrontar o Biden, que tem sido, como eu disse, um presidente horrível. Certo, tem sido um presidente horrível, tem sido um Bolsonaro. Um inútil, incompetente, causador de confusão. Então confronta o Biden. Qual que é os caminhos possíveis para os Estados Unidos agora? O Biden deu até hoje pro Greg Abbott desobstruir a fronteira com o México. O Greg Abbott, governador do Texas, falou que não vai fazer isso. 25 governadores apoiaram o Greg Abbott. Os outros 24 mantiveram-se em silêncio. Ok. Passo seguinte, o que é que o Biden está pensando? Está pensando como um democrata típico, vai resolver com sanções. Cara, esses democratas, esses americanos são burros demais. Como é que eles chegaram tão longe sendo tão estúpidos? Vai resolver com sanções. Vai aplicar sanções. Vai cortar o dinheiro, os fundos federais do Texas. O que é que vai acontecer? O governador do Texas vai falar, tá acontecendo isso porque os Estados Unidos cortaram o dinheiro que é nosso. Ele vai lembrar que o Texas arrecada horrores, que o Texas é o maior produtor de petróleo, que o Texas é muito mais rico que o restante dos Estados Unidos, que na verdade o Texas sustenta os Estados Unidos. A população vai ficar com ele contra o governo central. E aí a coisa escala. Isso é óbvio que vai acontecer isso. Você pensa, mas tem que ser muito burro para achar que sanções vão resolver o problema. Se internacionalmente elas nunca funcionaram. Internamente vão funcionar? Lógico que não. Mas o Biden, como eu disse, ele é um vegetal quase, ele é um nabo. E está cercado por imbecis, que com certeza tem essa ideia maluca, estúpida. Vai dar errado? Vai dar merda. Aí sim a coisa pode escambar para a guerra civil.
Entre a declaração do governador, do então governador da Geórgia, em 1860, e a Guerra Civil foi 1 ano. Pergunta é, entre essa medida do Greg Abbott e a Guerra Civil dos Estados Unidos, vai haver 1 ano? A eleição do Trump vai resolver? Eu creio que não. Porque o Trump sendo eleito, o jogo vira. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então os governadores democratas, depois de uma eventual eleição do Trump, eles vão se rebelar. Os Estados Unidos não tem mais conserto, porque a dívida não tem mais conserto. Porque a economia do país não tem mais conserto. Essa que é a questão. Já era, acabou. Mas o fim mesmo acho que não vai ser agora não. Ok? Até a próxima, gente.